Fala galera, beleza? O assunto de hoje é função do primeiro grau. Nós faremos aqueles dois exercícios da aula anterior do Enem que foram deixados nas listas para vocês. Falando em listas, vocês fizeram aquelas listas? Tinha lista de equação, tinha lista de interpretação algébrica e tinha lista com dois exercícios que envolvem equação do primeiro grau que eu separei do Enem dos anos anteriores. Vocês fizeram? Não? Seu concorrente agradece, tá bom? Galera, a proposta é a mesma, te auxiliar nos estudos com uma ferramenta adicional, ok? E hoje o assunto vai ser função do primeiro grau. Falaremos de algumas interpretações, de gráficos e também de sistemas de equações do primeiro grau tão importantes para encontrarmos a função afim ou a lei de informação. Sobre a função do primeiro grau, ela possui o que nós chamamos de coeficiente angular. Esse camaradinho aqui se chama coeficiente angular. Já o termo B, ele é chamado de coeficiente linear. Então, nós temos dois coeficientes, o coeficiente angular e o coeficiente linear. Temos que lembrar bem desses nomes. Essa função do primeiro grau, ela também aparece com um novo nome, ou seja, uma nova formação. Vocês até já viram muitas das vezes ela escrita dessa forma. Y é igual a ax mais b. Galera, y igual a ax mais b é uma função. Função é uma relação de elementos entre conjunto domínio e imagem. Ou seja, y é chamado de imagem ou variável dependente de x. Então ela é chamada de variável dependente. E essa aqui, essa variável x, é chamada de variável independente. Por que que ela é chamada de variável independente? Porque para independente valor de x, existe um valor para y. Porque se eu já digo que é uma função, essa função existe para um número qual tem uma imagem em y. Beleza? Entenderam? Porque às vezes no Enem cai. Uma empresa possui o número de funcionários e a folha de pagamento é determinada de acordo com a produção. A folha de pagamento é determinada de acordo com a produção. Ou seja, eu dependo da produção para determinar a quantidade de pagamentos. Y é pagamentos, X é a produção. Então, a lei de informação te permite equacionar e relacionar também o x com o y, e nós veremos agora nos exemplos de modo mais específico. Porém, é importante conhecer outros nomezinhos que aparecem para a equação do primeiro grau, ou função afim. Preparado? Vamos nessa! Bom, a função y igual a ax mais b, agora que nós já sabemos que ela é uma função do primeiro grau, ela possui alguns outros nomezinhos importantes. E nós vamos ver esses nomezinhos agora. Ela é chamada de função também linear. Ela pode ser chamada de função linear quando? Quando ela estiver escrita dessa forma. Ó. Y é igual a ax, ou seja, ela não possui o termo b. B igual a zero. Se b igual a zero, ela é chamada de função linear, mas ela também é a função afim, porém com b igual a zero. Eu tenho uma outra funçãozinha aqui, né? Ela pode ser chamada de função identidade, que é bem tranquila também, e ela ocorre quando eu tenho o y igual a x. Repare que para qualquer valor real, tá? Isso é importante, o valor real, eu tenho a igual a 1, nesse caso, porque é um fantasminha que aparece aqui, tá ok? E o b igual a zero, porque não existe b. Por isso que ela é chamada de identidade. Se você substituir aqui, por exemplo, o número 1 no lugar do x, o y vai ser 1. Substitui o 2 no lugar do x,
o y vai ser C2. Por isso ela é chamada de identidade. O valor de x é igual ao valor de y. Por isso, identidade. E também nós temos, para concluirmos, a função que chamamos de função constante. O que seria a função constante, professor? A função constante, galera, a função constante, o nome já diz, ela não sofre variação angular no seu eixo, e ela é determinada através de y igual a b. Repare que o a é igual a zero e o b é diferente de zero. Vocês estão notando algum b aqui por acaso? Ó, o b é o único que vocês estão vendo. Ó. O b é a única coisa que aparece. Isso quer dizer que b é diferente de zero. Vocês estão vendo algum x? Algum x da equação está aparecendo aqui na função constante? Não. Sabe por que não aparece? Porque o a é igual a zero. E 0 vezes x dá zero. Então, portanto, o a é igual a zero nesse caso aqui, beleza? Bom, já identificamos que ela pode ser chamada de função linear, função constante e função identidade. Agora, vamos fazer algumas aplicações. Vamos embora. Bom, já de cara trouxe para vocês aqui uma questão que caiu no Enem 2018. Claro, vai ter uma listinha também sobre função do primeiro grau na descrição do vídeo, para que vocês possam praticar. Mas nós vamos aplicar um conceito já abordado aqui, logo nessa questão que apareceu no Enem 2018. Dá um pause no vídeo rapidão aí, faz uma breve leitura e já volta à resolução. Leram a questão? Leram com atenção mesmo? Porque é importante, hein, galera? Não é pra ler de qualquer jeito, não pode perder tempo na prova do Enem, tá bom? Essa questão trata-se de fato de uma função do primeiro grau. Ele só quer que você descubra a lei de formação. Quando o exercício te pede a lei de formação, ele pode pedir de modo sutil, usando sinônimos, por exemplo. Ele pergunta para vocês aí no exercício, ó, ele fala assim: determine a expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível parará pororô. Tá escrito aí, ó. Expressão algébrica quer dizer, lembra que a gente estava falando de interpretação algébrica lá na equação do primeiro grau? Ele quer saber exatamente que letrinhas correspondem em relação ao plano cartesiano. Nós sabemos que temos o eixo x aqui e o eixo y. Então ele está falando desses camaradinhas aí, dessas duas letras, de forma que vocês consigam equacionar essas letras. Isso quer dizer o quê? Determinar a lei de formação. Ou qual é a função do primeiro grau que relaciona essas identidades. Ou determina a expressão algébrica que relaciona a quantidade de algo em função daquilo. Em função daquilo. Aquilo independe. Já eu dependo. Então ele quer de algo que depende de algo, y que depende de x. Então todas as respostas que estão aí, podem perceber que está assim, y é igual a ax mais b. Exatamente. Vocês estão vendo em todas essas respostas aqui, nada mais é do que y igual a ax mais b. Mas quem é o a? Quem é o b? Quem é o B? É isso que nós vamos encontrar. E para encontrarmos quem é o A e quem é o B, basta escolhermos dois pontos presentes nesta reta. Porque aí nós formamos um sistema. Vamos dar uma olhadinha em sistema rapidamente? No enunciado, o seguinte, que y é igual a ax mais b. Essa é a função, beleza? Função do primeiro grau. Ok, vamos continuar. Escolham dois pontos presentes nesse gráfico. Bom, primeiro, galera, tem que entender o seguinte, ó. Esses pontos, por exemplo, aqui vamos chamar de ponto A, vamos nomear esses caras aqui, vai. Vamos chamar de ponto A, B, C, D, vamos lá, vai. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Se você já leu a questão, ele quer a expressão algébrica. Expressão algébrica é a lei de formação. Já colocamos a lei de formação aqui e só precisamos encontrar quem é o valor de A e quem é o valor de B. Ou seja, quem é o coeficiente angular A e o linear B.
Para lembrar quem que é angular e linear, presta atenção. Angular começa com A e linear não é binear, né? Mas não começa com B, pô. Então tá, mas é ela, tá? Angular começa com A e linear é a que não começa com A, tá bom? Beleza. Vamos encontrar A e B usando qual método? Sisteminha, o sistema de equações que a gente apresentou do lado de lá, beleza? Vamos lá então para o que interessa. Equacionando os pontos, vamos escolher dois pontos aleatoriamente, vamos buscar pontos que possuam Presta atenção nisso, tá? Nem todo ponto ele vai estar alinhadinho com o número que você quer encontrar. Então busque o ponto que está alinhado com x e com y de modo a organizar melhor seu raciocínio. Então temos o seguinte, ó. Vamos pegar que ponto, galera? Que ponto vocês viram aí que para nós dá certo pegarmos? Vamos ver se o A dá certo? Vamos lá, ó. O A, ele tá batendo aqui, ó, no 400. E ele também tá batendo em alguém. Deixa eu ver se ele tá batendo em alguém, se ele tá machucando alguém do outro lado lá. Tá batendo no 10. O ponto A, eu particularmente vejo que tem o 400 na abscissa e o 10 na ordenada. Ou seja, x400, y10. Escolhe outro ponto. Vamos pegar ponto que seja múltiplo, que seja mais fácil. Olha esse ponto D aqui, ó. O ponto D ele é 100 no x e 40 no y. Concorda? 100 e 40. Olha por que eu escolhi esses pontos. Eles são múltiplos, né? Acho que em comum, tá vendo? Que o 100 do x do ponto D tem 10 no ponto A, um é múltiplo do outro. O 40, que é o y do ponto D, tem o 400, que é o x do ponto A, que é múltiplo do 40. Então, peguei números que são parecidos para ficar mais fácil a conta. A galera tem que entender que essas regrinhas são importantes, beleza? Esses macetinhos aí. E agora vamos montar o sistema. Como é que a gente vai montar o sistema? Uai, como é que vai montar o sistema? Vamos colocar no lugar do A, desculpa, no lugar do X e do Y, os pontos que nós temos ali. Vamos colocar o ponto, vamos chamar de ponto A aqui, então, vamos seguindo. Ponto A, nós temos aí a equação do ponto A. Qual que é a equação do ponto A? Qual que é a equação do ponto A? Y é igual a AX mais B. O Y do ponto A é 10, tá bom, então nós temos 10, que é igual a vezes o X do ponto A, que é 400. Mais B. Olha lá, galerinha. Substituímos lá y por 10 e A por A. Substituímos A, né? Pegamos o x, que é o 400, e substituímos no x, tá bom? E temos A e B como incógnitas. São elas que serão encontradas. Na equação B, nós temos ali o y. Pegamos o ponto B. Que B, rapaz? Não pegamos o ponto D, tá doidão? Meu pai amado. Presta atenção, professor. Tá bom, tô prestando, tá bom? Você me deixou nervoso, gente. Vamos passar, né? Bora passar nessa prova aí, né? Ponto D tem o seguinte. Observe. X e Y na coordenadas, ok? Na coordenada do D. O X é 100, o Y é 40. Então, no lugar de Y, nós vamos substituir por 40. E no lugar do X, nós vamos substituir por 100. Equacionando, temos 40 igual a A vezes 100 mais B. Professor, matamos o exercício. Consegui equacionar o meu sistema. Conseguiu? Parabéns, que maravilha, não? Então vamos colocar ele aqui do lado, né? Vamos repeti-lo aqui. Eu vou colocar um asterisco porque a gente usa esse espaço aqui para resolução, tá bom? Nós temos aí o sisteminha, né, que já foi identificado. Nós temos que A vezes 400 dá 400A e que A vezes 100 dá 100A. Vamos reescrever esse sisteminha aqui, ok? Então ficou assim, ó. 10 igual a 400A mais B e 40 igual a 100A mais B. Beleza, qual que é o próximo passo? Encontrar as letrinhas que possuem sinais contrários que nos permitam fazer cancelamento.
Poxa, professor, agora tá difícil, porque o A tá positivo aqui embaixo. Eu tenho mais 100A, mais 400A, dois positivos. O mais B, e aqui eu também tenho mais B, dois positivos. Não tem nenhum negativo, professor. Tá errado isso. Não vou fazer, eu não sei fazer. Galera, manipula a expressão algébrica da seguinte maneira. Presta atenção aqui, ó. Na álgebra nós podemos usar um macetinho, uma regrinha que ela vale para tudo. Vamos colocar aqui, ó. O 3 ele é igual a 2 mais 1. Vocês concordam que 3 é igual a 2 mais 1? Se eu resolvesse multiplicar todo mundo aqui por menos 1, eu teria menos 3, menos 2 e menos 1. Vamos colocar então as respostas. Eu teria menos 3, que é igual a menos 2, menos 1. Olha, isso é válido. Então eu posso pegar uma equação e multiplicar pelo termo que eu quiser, desde que você multiplique todos os termos da equação pelo termo que você quiser, pode, porque você preserva a igualdade. Ah, professor, agora você me deu uma luz no fim do túnel, porque eu posso escolher então uma das equações, a equação A ou a equação B, e multiplicar por menos 1. Pode, porque você vai tornar o B negativo, ou nessa equação de baixo, ou nessa equação de cima. Você que decide qual equação que você vai usar. Mas vamos lá, presta atenção numa coisa. Se eu coloco aqui, na primeira equação, o menos 1, multiplicando todos esses termos, eu vou ter menos 400A. E aqui embaixo, mais 100A. Quando eu subtrair esses caras, porque eu vou tentar somar, e vai ser uma subtração porque o menos 400A em módulo ele é maior que mais 100A. Então, a resposta vai ser menos 300A. Menos 400 mais 100 não é menos 300? Então, o número vai ser negativo. Então, eu quero fazer com que esse número se torne positivo. Eu não sou bobo. Vou, então, multiplicar qual equação por menos 1? A de baixo. Porque se eu multiplicar a equação de baixo por menos 1, olha que resposta eu vou ter. Na primeira equação, eu não vou ter nada de diferente, ó, 10 igual a 400A mais B, eu não vou ter nada de diferente porque eu não multipliquei a equação por menos 1, já na equação de baixo eu vou ter menos 40 igual a menos 100A menos B. E agora eu uso o processo já apresentado, né, logo ao lado, quando nós lembramos processo de resolução de sistema, que é somar os termos de cada membro da equação. Os termos do primeiro membro eu vou somar 10 mais menos 40. Isso vai dar menos. Mais menos dá menos. 10 menos 40 dá menos 30. Igual mais 400A mais menos 100A. Vai dar 400A menos 100A. Isso vai dar 300A mais B menos B. Foi embora. Mais B menos B é zero. Se é zero, foi embora. Quem que me sobra? Somente o A. Eu quero encontrar o A, o que eu faço? Passo o A para o outro lado, ele é limão, limão com limão, laranja com laranja, número com número, letra com letra, ok? Então nós temos aqui, ó, menos 30 dividido por 300 é igual a A. Acabou, matei o exercício, olha lá, divide, simplificando 0 com 0, menos 3 sobre 30, olha que delícia. Menos 3 sobre 30, dá para simplificar e sabe quanto é que dá? Menos 1/10. Divide por 3 para você ver aqui, ó. Dividir por 3 e dividir por 3. Dá quanto? Menos 1/10. Se o A é menos 1/10, já vamos para as alternativas lá e vamos ver onde é que o menos 1/10 aparece. Galera, só aparece o menos 1/10 na letra C. Dá uma olhada, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. É só nesse camarada aqui, ó. É só nesse camarada aqui
que aparece menos um décimo? Ah, não, tem na letra B também, né? Puxa vida, então eu achei que nós já tínhamos matado o exercício. Ele está tanto na letra B quanto na letra C. Porque, veja bem, ó, dá uma olhadinha. A letra A está menos 10. A letra D está mais 1 sobre 10. A letra E está mais 1 sobre 10. Bom, vamos descartar aqui uma situação que é importante, você precisa saber disso, tá? A equação do primeiro grau, vamos reduzir infinitamente isso aqui para nós falar um assunto importante. Na equação do primeiro grau, pelo gráfico dá para saber se o A é positivo ou negativo, tá? Esse aqui é o eixo X, tá, galera? Ó. Se a reta está inclinada para a direita, eu sei que o A é maior que zero. Se a reta está inclinada para a esquerda, eu sei que o A é menor que zero. Isso é importante demais, hein? Ou seja, se você voltar aqui na sua equação, você vai lembrar disso que eu acabei de falar e vai ver que o seu gráfico está com a reta inclinada para a esquerda. Ou seja, não pode ser nem a letra D, nem a letra E, porque a letra D e a letra E trazem o valor de A positivo. Vamos dar um zoomzão aqui bem bonito aqui para a gente poder entender o que está falando. Galera, olha só. Esse camarada aqui, ó. Você não está vendo não, mas tem um 1 aqui na frente, tá? 1x sobre 10. Então eu sei que o A, nesse caso, o A é igual a 1 sobre 10. E nós não achamos 1 sobre 10, nós achamos menos 1 sobre 10. Ou seja, não pode ser nem esse cara, nem esse cara e nem esse cara aqui de cima. Não pode, porque lá está dizendo que o A é menos 10. E está errado. Ok? Tá vendo que aqui também tem um fantasminha? Tá vendo que aqui tem o menos 1 e aqui também tem o menos 1x? Boa, tem o menos 1. Sim, professor, eu vi que tem o menos 1. Tá bom, o que eu faço agora? Acho o valor de B. Porque você não sabe se o B é 500 ou se o B é 50. A não ser que você esteja ligado nas orientações do pai aqui. Vamos achar o B primeiro, usando o processo algébrico, tá bom? Vamos achar o B aqui. Se o A já vale menos um décimo, vamos substituir em alguma equação e vamos achar o B. Eu vou substituir na equação A porque eu achei a equação A melhor. Ah, não, eu vou achar a equação B porque eu achei a equação B melhor. Galera, usa a equação que você quiser, tá bom? Eu vou usar a B. Vou pegar a equação B, que é igual a 40 igual a 100A mais B. No lugar do A, eu vou colocar o menos um décimo. Terei então 40 igual a 100 vezes menos um décimo mais B. Multiplicando aqui, já colocando o fantasminha aqui, galera, ó, colocando o fantasminha aqui, vamos dar uma setinha para cá, vamos voltar essa equação para cá. Nós vamos ter 40 igual a menos 100 sobre 10. Por que menos 100? Porque é de cima com de cima e de baixo com de baixo. Mais 100 vezes menos 1 é menos 100, mais B. Posso dividir, professor? Pode, simplifica. Se tem múltiplos em comum, simplifica. Torne a equação mais fácil. Resumindo, você vai ter que 40 é igual a menos 10 mais B. E você quer encontrar o B, limão com limão, laranja com laranja, passa o menos 10 para o lado de lá. Ele vem com que sinal? Qual? Tá certo, positivo. 40 mais 10 é igual a 50. Olha então que interessante. Encontramos que o B é igual a 50. Desse modo, você tem que o Y igual a AX mais B nada mais é do que Y igual a, que é menos um décimo, X mais B, que é 50. E mata a questão. A gente estava em dúvida em duas, né? Porque a gente tinha achado o valor de A primeiro. E agora nós sabemos que a equação correta é a equação parará pororô, letra B.
B de Daniel. Bonitão. Tá ligado? Aí, galera. Mais uma questão moleza, tá bom? Envolvendo função do primeiro grau, lei de formação e sistema de equações. Uma outra informação importante, eu quero dizer para você o seguinte, ó. Essa funçãozinha aqui, eu vou lembrar vocês uma coisa. Essa função aqui do primeiro grau, que foi dada no exercício, tem um terminho aqui que é o B. Esse cara aqui, ó, é fácil encontrar ele também. A gente não precisava fazer o sistema, a gente encontrou o valor de A, mas não precisava concluir a equação para acharmos o termo de B, não. O B sempre intercepta o eixo Y. Ele corta o Y. Se você der uma olhada no seu gráfico aí, vamos dar um zoom aqui, vamos lá. Olha só que interessante. Esse gráfico, ele sai daqui, ó, da onde você quiser, vamos colocar essa extremidade aqui. Ele tá aqui, sobe, 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 sobe e corta o Y aonde? Lá no 50, olha. Esse cara aqui é o B. Sempre que você encontrar, então, esse camarada aqui é o B. B igual a 50. Não precisava nem fazer conta, né? A gente já matava o B igual a 50. Se B é 50, dá uma olhada aqui nas alternativas, vai. Ah, professor, tô com pouco tempo, eu vou chutar. Pô, mas vai chutar, mano? Sério? Então tá, então você não vai chutar na letra A. Por que você vai chutar na letra A? Porque o B não é 50, o B é 500. Na letra C, o B é 500. Na letra D não podia porque o A é negativo, a reta é decrescente. E a letra E também não podia porque o A é decrescente. E aqui está dizendo que ele é positivo. Então a única alternativa, se você fosse chutar, tem que chutar certo. Você já ia acertar a letra B. Entenderam? Olha só, saca no esquema. Macetinho do pai, ó. Pega o eixo Y, onde corta o eixo Y, nós temos então aqui, vai. Cortou o eixo Y no 50. Então B é 50. Acabou, B é 50. Sempre, na equação do primeiro grau, onde corta o eixo Y é o valor de B. Aqui já é 500, não pode ser. Aqui é 500, não pode ser. Aqui é 500, não pode ser. Aí poderia ser só essa letra D e a letra B. Mas, professor, na letra D, o gráfico ele está crescente porque o A é positivo. Na letra B, ele é decrescente porque o A é negativo. Por que é negativo? Porque a sua reta do gráfico está inclinada para a esquerda. Entendeu? Pronto. Já matava a questão, que era a letra B, sem fazer conta. Mas aqui a ideia é te dar subsídio, informação, orientação para você concluir os seus estudos preparatórios para as provas dos vestibulares. Então, por isso, se fez necessário essa abordagem. Se fez necessária essa abordagem, tá bom? A abordagem necessária. Então, galera, se liga aí, ó. Vimos hoje função do primeiro grau, tá fera. Função afim, identidade, linear e constante, só para a gente relembrar o conceito. Extraímos os pontos do gráfico para falarmos da lei de formação. E, não se esqueçam, tem lista de exercícios na descrição desse vídeo. E ainda hoje, daqui a pouquinho, durante o dia, eu vou mandar para vocês uma lista sobre... Não, desculpa, a lista já está na descrição do vídeo, né? Eu vou mandar para vocês os exercícios de resolução daquela lista passada que eu enviei. Valeu, galera! Obrigado e tchau! Bom, galera, olha só. Quando o exercício pede para vocês encontrarem a equação ou lei de formação, geralmente vai ser dado um gráfico para vocês, ok? Vamos colocar esse gráfico aqui. Vamos escolher dois pontos quaisquer desse gráfico. Vamos colocar um ponto coordenada 1 e 3. Então vamos definir aqui, ó. Aqui é 1 e aqui é 3. 1, 2, 3. Beleza? Tracei aqui então minhas retas paralelas aos eixos x e y, tá? Também chamada de abscissa ordenada. Vamos lembrar um pouquinho isso aqui, ó. Esse camarada aqui se chama abscissa. E esse camarada aqui se chama ordenada, tá bom?
Pô, galera, mas não vamos ficar presos nisso não, o Enem não pede qual é a abscissa ou qual é a ordenada, não pede. Ele te dá o gráfico e pede a lei de formação ou a equação. Não é como uma prova da FUVEST ou da Unicamp, em que são abordados esses textos. O Enem é uma prova contextualizada. Ele quer saber se você tem condições de interpretar a informação básica para ingressar a um curso superior. É isso, aplicando os conceitos já ora apresentados pelos seus professores ao longo da sua formação no ensino fundamental e no ensino médio, ok? Então nós escolhemos um ponto aleatório aí, que é o ponto 1 e o ponto 3, no eixo X e no eixo Y. Nós tivemos a coordenada aqui, né? Vamos colocar aqui que ele é o ponto A, ok? Ponto A tem coordenadas 1 e 3. Coordenada se escreve sempre primeiro o X, depois o Y. Não se esqueça disso, ok? E vamos colocar um outro ponto, vamos colocar o ponto menos 1 e 1, tá bom? Coloquei o ponto menos 1 e 1. Vou traçar aqui as minhas paralelas aos eixos e vou identificar esse ponto. Vamos chamá-lo de ponto B. Bom, galerinha, nesse exato momento aqui, o ponto B possui coordenadas. Fala primeiro em relação ao eixo X. Menos 1 e mais 1. Ok, então nós temos coordenadas menos 1 mais 1, coordenada menos 1 e 1, representando aqui nesse caso o X e o Y daquele ponto. Sempre X primeiro, Y depois. Ok? Vamos lembrar disso daí. Por esses dois pontos, se a função é do primeiro grau, presta atenção numa coisa, passa apenas uma única reta, ô cabeção. Presta atenção nisso. Por dois pontos da equação do primeiro grau passa uma reta. Se existem outras retas por aquele ponto, são retas coincidentes e são das mesmas funções, ok? São as mesmas funções. Então, para cada função tem uma única reta. Vamos verificar isso aqui, ó. Vamos traçar aqui a nossa reta. Vamos colocar essa reta aqui de amarelo, bem bonitona aqui, para a gente poder enxergá-la, ok? Por esses pontos aqui, eu coloquei amarelo, estou escrevendo cinza. Ô, meu pai amado, é daltonismo isso, tá? Se cair daltonismo, você sabe o que é. Bom, seguinte, o traço é dessa cor aqui, caramba, aí, beleza? Bom, olha lá. Vamos colocar de amarelo a reta que passa pelos pontos AB, tá joia? Então, usando aqui o amarelo, nós temos reta AB. Essa reta aqui, galera, é a reta da própria função chamada de y igual a x mais b. Ela é chamada de y igual a ax mais b. O que cabe a nós aqui nesse momento é encontrar quem é o A e quem é o B. Quando nós soubermos quem é o A e quem é o B, nós já teremos a lei de formação. Como é que nós descobrimos isso? Usando o sisteminha de equação do primeiro grau. Como, professor? Me ajuda, pelo amor de Deus. Mais, tá bom, mais. Eu sei que a função é chamada de y igual a ax mais b, porque esse gráfico é uma reta. Toda hora que chegar lá na equação do primeiro grau, na sua prova, no seu teste, você vai encontrar uma equação do primeiro grau para todas as retas que aparecerem. Se tem reta, é a equação do primeiro grau. Então você sabe que a função é y igual a ax mais b. Nós vamos colocar aqui então o y é igual a x mais b, só para nós lembrarmos dessa referência, ok? E para cada equação, vamos chamar de equação 1 e equação 2, nós vamos substituir as coordenadas dos pontos A e B nos lugares devidos. O que é x fica no x, o que é y fica no y. Veja bem, nesse caso aqui nós temos que o x vale 1 e que o y vale 3. Então a gente substitui no lugar do x o 1 e no lugar do y o 3. Simples, simples, simples. E teremos a seguinte equação. 3 é igual a vezes 1 mais b. Faça a mesma coisa para o outro ponto. Vocês têm que x é menos 1 e que y é 1. Então nós vamos substituir esses valores.
1 igual a A vezes menos 1 mais B. Entenderam? Nós só pegamos os pontos A e B, a coordenada XY do ponto A e a coordenada XY do ponto B e substituímos na equação. Só fizemos isso. Só para ficar mais claro ainda, pelo amor de Deus. X é menos 1? Eu coloquei menos 1 aqui no lugar do X, ó. No lugar do X, coloquei menos 1. O Y é igual a 1, então eu coloquei aqui no lugar do Y 1. No lugar do Y, eu coloquei o 1. E fiz a mesma coisa na equação número 1. Desse modo, eu tenho uma equação em cada uma dessas linhas e forma um sistema com duas incógnitas. Como é que vocês resolvem sistema do primeiro grau com duas incógnitas? Vocês lembram disso? Lembra não? Tá, pai vai ajudar, tá bom? Peraí, tá? Não lembra não? Sério? Vamos abrir um parênteses aqui, depois a gente volta para essa parte de cá, tá joia? Bom, nós temos aqui um sistema, tá? De equações do primeiro grau. Como é que se resolve uma equação, um sistema de equação do primeiro grau? Pessoal, vou ensinar uma regrinha aqui, um macetinho para vocês. Usa sempre esse macete que já mata o exercício. Nós vamos usar o método da soma. E para usar o método da soma, basta fazer cancelamentos de incógnitas, tá bom? Vamos pegar a própria equação do problema? Vamos pegar a equação do problema, certo? A equação do problema nós já sabemos que é, vamos lembrar qual que é? É 3 igual a A vezes 1 mais B. Então vamos colocar o sistema aqui, ó. 3 igual a A vezes 1 mais B. E nós temos a outra equação, que é 1 igual a A vezes menos 1 mais B. Vamos só simplificar isso daqui, tá bom? A vezes 1 é A. E A vezes menos 1 é menos A. Não lembrou, não? Estuda um pouquinho mais, hein? Multiplicação, combina o sinal, preserva a incógnita, tá ok? Então, vamos lá. Eu vou reescrever esse sistema aqui. 3 igual a A mais B. E vou escrever a equação de baixo, que é 1 igual a menos A mais B. Repara uma coisa. Nas duas equações, vocês precisam encontrar que incógnitas possuem sinais contrários, porque elas são as que nós iremos cancelar primeiro. É mais fácil fazer assim. Repara que nesse caso aqui, eu tenho que A é positivo na equação de cima e aqui A é negativo na equação de baixo. Então, se eu fizesse uma soma de um mesmo número positivo com ele negativo, ele não se anula? Tipo, menos 2 mais 2, 0. Menos 5 mais 5, 0. Não é assim que funciona? Então, nós podemos adotar que menos A mais A é igual a 0. Vocês não concordam? Então, a gente vai eliminar esse camaradinho aqui, que é o A, que fica mais fácil, para darmos prosseguimento na resolução. Beleza, estamos aqui. O método da soma, mais uma vez, consiste em você somar os termos, tá, das equações. O que está antes da igualdade, você soma. E o que está depois da igualdade, você soma. Termo a termo. Por exemplo, 3 mais 1 dá 4. Igual, você coloca, vou colocar o 4 de vermelho, tá bom? Aí eu vou pôr em azul aqui, aí eles vão falar, o cara é daltônico mesmo. 4 igual a... Quando eu vejo o A menos A, olha só, A mais menos A, não zera? Zera, não zera? A gente não mostrou aí o exemplo? Então, se ele zera, vamos zerar esse cara aqui, ó. A com menos A, zerou. E nós temos, por fim, outro termozinho para ser equacionado. Mais B dá 2B. Então, nós temos uma equação simples. Já eliminamos o termo A, né? Já eliminamos o coeficiente angular, o coeficiente A, e só temos o coeficiente linear, que é o B. Como é que você encontra o valor de B? Se algo está multiplicando a ele, passa para o outro lado dividindo, não é não? Lembra não?
B igual a 4 sobre 2. Logo, B igual a 2. Caraca, já matei o termo B? Já matou o termo B, papai. Bora achar o valor de A. Como que eu vou achar o valor de A, professor? Escolhe a equação que você quiser. Ou você escolhe a equação número 1, que é a de cima, ou você escolhe a equação número 2, que é a de baixo, e substitui o valor do B que você já encontrou na equação desejada e encontra o A. Presta atenção numa coisa, o A na primeira equação ele já está positivo, então é melhor usar a equação 1 do que a equação 2 porque ele está negativo. Entenderam? Positivo sai mais fácil, beleza? Vamos pegar a equação número 1, tá bom? Vou pegar a equação número 1 e vamos encontrar o valor de A. Nós temos então que 3 é igual a A mais B. Professor, quem é o B? Olha o B aqui, galera, pelo amor de Deus, nós achamos o B já, entendeu? Lembra não? Agora substitua. 13 igual a A mais 2. Eu quero achar o valor de A. Então pega o 2, que é esse camarada aqui, né? Uma vez eu briguei com os alunos e falo assim, ó, equação do primeiro grau você tem que separar laranja com laranja, limão com limão. É como se fosse fazer feira. Não pode ter frutas separadas nas cestas. Então a primeira cesta é a da letra, a outra cesta é a do número, separa termo a termo. Esse mais 2 não está no lugar dele, é limão no lugar da laranja, não pode. Passa para o outro lado, ele vai mudar o sinal dele para menos 2. E nós teremos 3 menos 2 é igual a A. Esse A, então, vale 1. Putz, grila, matei o exercício, professor. Matou nada, eu que estou fazendo ele, você matou foi nada, rapaz, tá doidão? Temos, então, que o A é 1. Puxa vida, encontrei o meu valor de A e o meu valor de B. E agora? Agora corre para o abraço. Acabou o exercício. A lei de informação Y igual a AX mais B que nós queríamos encontrar é exatamente essa. Y igual a A, que vale 1, vezes X, mais B, que vale 2. 1 vezes X é X, e a resposta é, então, Y igual a X mais 2. Olha lá, galera, matamos o exercício. É assim que se encontra a lei de informação ou a equação do primeiro grau que organiza todos esses pontinhos numa reta. Então, o que o cara vai querer fazer no Enem? O que o organizador do certame pressupõe que você saiba? Que você saiba interpretar os pontos que estão numa reta, que são chamadas de coordenadas, x, y, e que você os equacione numa função do primeiro grau. E pode aparecer com alguns nomes bonitinhos para você. Vamos relembrar que os nomes são esses? Pode ser equação do primeiro grau. Ele pode falar da lei de formação. E também pode falar de expressão algébrica, porque a gente está falando exatamente de expressões que estão equacionadas com letras. Então, expressões algébricas. E nesse ponto aqui, no exercício do Enem, nós vamos voltar nele. Isso aqui foi só um parênteses para vocês relembrarem sistemas de equações de primeiro grau, ok? Vamos voltar lá na nossa equaçãozinha.